Rádio TV ABM. Informação e louvor na palma da sua mão. Olá, iniciamos mais um ABM Entrevista. Desde já queremos agradecer a você, ouvinte, e a você que está nos assistindo. Lembrando que essa entrevista está disponível no nosso canal do YouTube, Rádio TV ABM, e o Facebook oficial do jornal O Solo. Hoje recebemos no estúdio da Rádio TV ABM a dona Neilza Gonzaga, educadora religiosa e psicanalista da Igreja Batista Central de Teixeira de Freitas. Neilza, desde já agradecemos a sua participação aqui na Rádio TV ABM. Já são muitos anos, atuando nessa área. Então conta para nós um pouco mais sobre você, sua formação profissional, o porquê escolheu a psicanálise e o ensino religioso. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos. Bom dia. É muito bom estar aqui com vocês. E meu nome, ele já falou, Neilza Gonzaga, Neilza Ramos de Oliveira Gonzaga. E eu escolhi a educação religiosa porque, na verdade, meu pai queria que eu fosse advogada, né? Depois vocês vão saber porque ele queria, investiu para eu ser advogada, mas eu entendi, eu sempre sou filha da primeira Igreja Batista de Teixeira de Freitas, desde os 10 anos que eu sou membro de lá, fui membro de lá, e eu entendi, eu fui ser secretária da igreja e lá eu entendi o chamado, eu entendi que Deus não queria que eu fosse advogada, eu queria ser contadora, na verdade, André, eu queria ser contadora, mas Deus queria que eu fosse, eu entendi, senti o chamado. Uma vez a mulher do pastor Salvador, que era o pastor da igreja, falou com ele, eu acho que Neilza tem um chamado. E aí ela foi, conversou com ele chegou para mim e falou, Neilza, você tem um chamado, você não tem um chamado para ser missionária, para nessa área? E eu falei, pastor, eu tenho, mas eu não quero. Eu não quero ir. Eu estou fugindo porque eu não quero. Eu queria ser contadora e meu pai quer que eu seja advogada. Aí ele falou, aí ele conversou comigo, falou, Neilza, todo mundo não quer ser. Só que Deus chama. Quando Deus chama, a gente entende e aceita. Ele falou, se Deus falar para mim em Salvador, você está livre do chamado, está dispensado, pode ir embora. Ele falou, eu queria ser advogado também. Eu queria ser advogado, ele falou, mas meu pai queria que eu fosse médico, mas eu entendi que eu deveria ser pastor, e se hoje Deus falar comigo, pastor Salvador, você está dispensado de ser pastor, eu vou dizer um abraço, tchau, e vou embora feliz. Mas enquanto isso não acontecer, a melhor coisa que eu faço é ser pastor. E aí, desse dia em diante, eu entendi. E aí eu me matriculei no seminário, que o nome é Instituto Batista de Educação Religiosa, lá no Rio de Janeiro. Fiquei lá 4 anos trabalhando, já estagiando como educadora, e depois dos 4 anos eu vim para Pibatef, primeira Igreja Batista, me convidou para ser educadora, e eu entendi que se eu não consigo fazer outra coisa a não ser educação, quer dizer, é o que Deus me chamou para fazer. Faria qualquer outra coisa, mas entendi que Deus quer que eu seja educadora religiosa. E eu sinto muito bem. E aí, depois de um tempo, quando eu estava na Central, eu estou lá há 11 anos, quando eu vim para cá, em 2012, quando foi 2014, eu sempre falava lá no seminário, e o professor falava comigo que a gente devia fazer também psicologia, né, para poder ajudar na área. Aí apareceu o pastor Jonatas Davi, teve um projeto lá de psicanálise, aí a BPC veio lá do Espírito Santo e o pastor Pedro criou em Santana Neto, criou uma escola aqui de psicanálise, e aí o pastor Jonatas, eu e alguns irmãos, nós fizemos essa área. E eu me apaixonei também, né? Porque é uma forma de cuidar da mente das pessoas e na área religiosa. Então, eu sinto bem de fazer isso. E como é a atuação de uma educadora religiosa na prática? Sim, a educação religiosa a educadora religiosa é como se fosse uma diretora de uma escola, né? Então ela vai
programar, organizar, providenciar treinamento para os professores, dos professores de escola bíblica, porque as igrejas batistas ainda têm escola, algumas, né? Tem escola bíblica dominical. São escolas, é uma escola que funciona aos domingos, né? Dominical, que é no domingo, e aí sempre tem cada sala por faixa etária. E aí a gente é responsável por treinar esses professores ou por dar um material para os professores para que eles possam dar aulas, né, para que possa fazer essa área. E toda a área religiosa da igreja, a Igreja Batista tem mulheres, MCM, Mulheres Cristãs com uma Missão, que todas as igrejas batistas têm essa organização de mulheres, tem a organização de homens, embaixadores, mensageiros, toda essa área de educação religiosa da igreja, o departamento infantil também, a educadora é responsável por essa área. Não para dar aula, para estar lá dentro, não é fazendo, mas para organizar, reunir com a turma, capacitar e orientar nessa área. E são 23 anos, né, de história. Uhum. Tem nesses 23 anos, tem alguma história, algum momento que marcou essa trajetória? Sim, foi bem no início. Eu formei em 2003, em 2004 eu assumi como educadora religiosa da primeira igreja batista, né? Hoje a gente fala Pibatef, e de Teixeira de Freitas. Aí quando eu assumi essa igreja, eu estava trabalhando, assumi como educadora, estava trabalhando com os adolescentes, fazendo um trabalho. A gente fez o intercâmbio entre Teixeira de Freitas, os adolescentes de Teixeira e os adolescentes de Onápolis. E aí no final, a gente recebeu o pessoal aqui, e aí no finalzinho, meu pai, aliás, uma semana antes, meu pai tinha dado derrame, ele deu AVC. E aí eu comecei a ficar responsável pela casa, né, cuidando, ele, mãe, e aí eu comecei a ficar mais preocupada com isso, e eu estava em pleno intercâmbio para fazer. Na hora que terminou o intercâmbio, eu fui para casa com a garganta toda inflamada, domingo à noite. Segunda de manhã eu não conseguia engolir minha saliva. Fiquei com tudo inflamado, garganta ruim. E aí tinha uma amiga minha, que era da igreja, que foi lá para conversar comigo. E aí ela chegou lá e eu fui comer e não conseguia me alimentar. E ela falava assim, até assim você é engraçada, você ri ainda. E fiquei ruim. Aí 2 dias depois eu fui. Na segunda-feira era minha folga, porque na Igreja Batista os ministros, eles folgam na segunda-feira, né? Porque trabalham no domingo também. Aí na segunda-feira era minha folga, eu estava em casa, sem poder comer nada. Quando foi na terça, eu tinha que ir para a igreja, mas eu não consegui. Aí eu fui no médico, né? Minha cunhada me levou no hospital regional para eu poder ver o que tinha. Aí a médica, naquele tanto de gente, ela falou, não, você tentou olhar minha garganta, não conseguiu, falou, não tem nada não, você vai para casa, toma um comprimido desse tamanho e você, para melhorar. Aí eu falei, como que eu vou tomar esse comprimido se eu não estou engolindo minha saliva? Aí nada descia. Aí a minha cunhada, Neilson, você amassa e tenta ver se desce. Aí eu comecei a comer. Fui tomar, minha mãe fez um caldo de arroz e eu tomava pelo canudo, porque não descia nada e não conseguia tomar o remédio. Aí no dia seguinte eu piorei. Aí chamei meu irmão, que era casado Ezequiel, e aí ele me levou lá no médico. Aí ele levou lá na igreja e falou, Neilson, não tem condição de vir trabalhar e eu tô querendo que os irmãos ajudem aqui, porque eu levei ela no hospital regional, falou que é para ela não ficar lá, é para levar ela no médico agora. Aí me levou no Dr. Alberto Carlos e me internaram automaticamente, na mesma hora, e 2 dias depois eu fui transferida para Vitória, né? Porque me deu infecção nos 2 pulmões, os pulmões ficaram infectados, todos os 2, eu não podia engolir a minha saliva, isso aqui ficou tudo inflamado, e aí o médico falou que os meus leucócitos estavam, que o normal é até 10.000, já estava 31.900. Aí fui para Vitória, e o que me marcou foi que eu fiquei 29 dias internada, mas a igreja aqui fez uma campanha, conseguiram dinheiro, né, para eu poder, fizeram uma oferta, e levantaram dinheiro, levantaram todos os recursos para eu poder ir para Vitória, e fui cuidar
cuidada lá. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, né? Porque eu trabalhava na igreja, mas a igreja também se sensibilizou com esse problema. Depois eu descobri que eu tenho uma doença chamada lúpus eritematoso sistêmico, e aí foi por isso que eu fiquei desse jeito, né? Mas o que me marcou nesse tempo foi o cuidado da Igreja Batista. Tem um carinho muito grande, pastor Salvador e a primeira Igreja Batista. Os irmãos são meus amigos, que eu amo muito, né? Hoje eu estou na Central, mas amo-os, e pelo fato deles, apesar de que eu sou de lá também, né? Sou filha de lá, o cuidado que eles tiveram comigo. Então isso foi marcante para os meus 23 anos. Você comentou que é filha do Dr. Placidino Gomes de Oliveira, Sim. Correto? Um conhecido advogado aqui em Teixeira de Freitas e amigo do pastor Amazias Barreto de Moraes, que inclusive é o nome que carrega, né, o legado da Rádio TV ABM. E você não quis seguir os caminhos da advocacia. Por quê? Conta pra gente um pouco mais sobre isso. Pois é, pastor Amazias era muito amigo do meu pai. Eu lembro dele, eu era pequena, para não falarem que eu sou velha, eu lembro dele pequena, e ele sempre muito amável, o pai e ele eram muito amigos. Mas o meu pai, na verdade, ele queria que eu fosse advogada. Era o sonho dele, ele não falava assim, ele nunca interferiu na nossa profissão, mas ele tinha uma predileção. Ele queria. Aí eu peguei e falei uma vez, foi em 2000, em 99, eu falei que ia fazer a faculdade para Direito. Aí ele ficou feliz, me levou lá em Varginha, que foi onde ele formou, passei, mas só que eu entendi que não era isso que eu queria fazer. Eu queria ser contadora, na verdade. Mas quando eu já estava trabalhando na primeira igreja, como secretária, eu trabalhava lá como secretária. Depois que eu adoeci, que eu voltei para cá, quer dizer, antes disso, eu fui para a Vitória para poder fazer ciências contábeis, porque aqui não tinha. Aí eu fui para lá, e quando eu cheguei lá, que eu fiz a UFES, passei em ciências contábeis na primeira etapa, aí eu adoeci, estava com nódulo na mama. E aí a família ficou em desespero, achando que era câncer, só que eu tinha 22 anos. Aí o médico, eu tirei o nódulo. Quando eu retirei o nódulo, graças a Deus foi benigno, não era maligno, e aí eu tive que voltar para Teixeira. Aí quando eu voltei para cá, o meu sonho de ser contadora, né, interrompeu, acabou, porque eu não podia ainda. Aí eu voltei para cá, fui trabalhar numas lojas, aí depois eu peguei, quando eu voltei para cá, eu fui convidada para trabalhar como secretária da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista. E aí, nesse momento que eu ficava naquela indecisão, faço ciências contábeis, e aí meu pai queria que eu fizesse direito, fiz a faculdade, fiz o vestibular, passei na primeira etapa também. Aí depois eu entendi que não era o que eu queria. E aí a mulher do pastor, como eu falei, né, a mulher do pastor Salvador chegou para mim e falou, né, o pastor Salvador chegou para mim e falou que a mulher dele falou que eu tinha o chamado. E aí quando ele falou disso, chegou um irmão que estava fazendo um seminário, o pastor Edilton, hoje ele é pastor, e ele foi lá ele foi lá em Teixeira, ele veio visitar a gente lá na primeira, e aí ele virou para mim e falou assim, eu estava em crise, que eu ia fazer de novo o vestibular. Aí ele falou assim, se você fizer o vestibular de Direito e não der certo, você vai e faz na Rua Higino, que era lá o seminário, lá no Rio de Janeiro. Aí ele falou, você faz na Rua Higino. Aí eu olhei para ele e falei, meu Deus. Aí eu entendi, peguei e liguei para lá, e fui convidar e comecei a trabalhar como educadora. Quer dizer, fui indicada pela igreja, porque é recomendado pela igreja, para fazer um seminário. Educação religiosa é igual teologia, mas ele equivale a um curso superior, né? Um curso de 4 anos. A gente fez 4 anos, então é um curso superior de educação religiosa. Aí eu fiz educação religiosa e depois eu vim para cá. Quando eu terminei o curso no final do ano, a igreja me convidou, a primeira, para ser educadora religiosa da primeira.
Então foi por isso que aí meu pai passou um tempão, que tem lá na igreja, antes de mim, tinha uma educadora religiosa chamada Galdene, que ela é a mulher do pastor Assis, né, que é da Igreja Batista em Poço da Mata hoje. Mas aí ela me ajudou muito, conversei com ela. Aí meu pai, quando eu voltei para Teixeira, que eu vim ser da Igreja Batista Central, meu pai falou assim, olha, Neilza, ele falou assim, Neilza era para ser advogada, mas ela foi na cabeça de Gal, mas eu não fui na cabeça de Gal. Gal me ajudou muito, mas foi Deus que me orientou e hoje eu gosto. Agradeço a Deus por ser educadora religiosa. E depois me tornei psicanalista, né? E é algo que já estava internalizada, né? Já estava. E aí foi só acrescentando ali cada vez mais. Enfim. Para encerrar esse momento, irei passar a palavra novamente para a dona Neilza. Ela fará as considerações finais. Caso tenha algum acréscimo, algo que eu não perguntei que a senhora queira acrescentar, fique à vontade nesse momento. Certo. Então, é muito bom ser educadora religiosa, eu louvo a Deus, é uma profissão que hoje está até não muito valorizada pelas igrejas, né? Assim, às vezes não entende muito bem o que é, mas a educação religiosa é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma profissão que eu louvo a Deus, que eu entendi que Deus, uma vez o pastor Jonas Davi falou comigo, se você não for do Ministério de Educação Religiosa, você vai querer ser o quê? Aí eu falei, se eu não fosse do Ministério de Educação Religiosa, eu queria ser do Ministério de Educação Religiosa. Então, e depois eu queria falar mais sobre a questão da psicanálise, porque é um trabalho que Deus colocou no meu coração para fazer. Quando eu estava em 2014, aí veio esse projeto, o pastor Jonas Davi, que era o pastor da Igreja Batista Central, ele criou o projeto Conhecer-se. E aí eu queria falar sobre ele, o projeto Conhecer-se, um projeto abençoado, que é um projeto que é para trabalhar com as pessoas nessa área psicológica, né? Trabalhar com a mente da pessoa. E eu tenho feito esse trabalho, a gente tem criado projeto lá na igreja, tem trabalhado com isso, e eu estou participando da ONG Escuta a Mente. Eu não sei se vocês já entrevistaram a Josélia, que ela fez teologia também, ela é professora de matemática, mas é psicanalista, e ela criou uma ONG que funciona ali no Santa Rita, descendo a ladeira, né, subindo, de acordo, vocês acharem melhor, a gente trabalha com escutar a mente das pessoas, quer dizer, trabalhar a questão emocional, trabalhar como que a mente funciona. Então, eu gostaria que as pessoas, né, queria deixar aqui para os irmãos, se alguém precisar, que todo ouvinte, todos nós precisamos fazer terapia. Eu brinco dizendo que eu faço terapia, e brinco e eu faço mesmo, porque a gente precisa estar bem com a nossa mente, que não tem nada a ver com o espírito, né? Às vezes o espiritual é uma coisa. Quando Jesus curava, existiam pessoas que tinham problemas espirituais, existiam pessoas que tinham problemas físicos, e existiam pessoas que tinham problemas mentais, né? Que é separado. Então, a mente precisa ser cuidada. O espírito precisa ser cuidado, a gente precisa de Jesus, mas a mente precisa ser cuidada para a gente ficar bem, trabalhar bem. Então, eu queria deixar essa consideração. É bom ser educadora religiosa, gosto, louvo a Deus, e é bom também ser psicanalista. Ainda fiz a especialização em análise corporal, que é para entender como que o corpo funciona. O corpo revela a sua mente e ajuda você a se entender mais e a conhecer mais. Antes da gente finalizar, pode falar como funciona, caso alguém queira ser atendido pelo Escuta a Mente, pode falar para a gente como é que funciona? Sim. Quem tem que procurar? Existe um link pela internet, né, um forms que você entra nesse link, faz o cadastro dele e você consegue, até no Instagram entra no Instagram, ONG Escuta a Mente, tem um link lá, você vai se cadastrar, vai colocar seu nome e a secretária vai ligar para você e vai encaixar você para ser atendido. Lá é um preço acessível, né, que ajuda as pessoas que não têm muita condição, né, de fazer a terapia, que não tem condição financeira, e vai ajudar bastante.
Viu? É esse. E no projeto Conhecer-se existe lá na Igreja Batista Central mesmo. Aí os irmãos, a pessoa que quiser pode entrar em contato ou comigo mesmo, ou lá na igreja, o telefone é 3291-2485, e aí a gente vai ajudar nessa área também. E assim encerramos mais um ABM Entrevista. Agradecemos novamente a você, ouvinte, a você que está nos assistindo. Obrigado. Rádio TV ABM. Informação e louvor na palma da sua mão.